A sua Bíblia, abra lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Vá falando com o Espírito de Deus, vai dizendo: Senhor, fala comigo. Vai dizendo: Espírito Santo, revela ao meu coração aquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mateus 14, 22. Santo é teu nome, Jesus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mateus 14, 22. Glória a Deus. O título dessa mensagem é: Devemos ter ânimo em meio à tempestade. Aleluia. Aleluia. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa palavra, porque muitas vezes é assim que nós nos vimos, no meio de uma tempestade. Só que olha que interessante, essa pregação nos ensina que logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Por quê? Porque onde Jesus estava, havia multidão. Onde Jesus estava, as pessoas procuravam estar, porque elas queriam ouvir Jesus. Elas queriam ouvir o ensinamento, elas queriam ser curadas, elas queriam ver milagres, queriam ver prodígios. E a multidão cercava Jesus. E diz que nesse lugar que Jesus estava, foi onde aconteceu a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fez um milagre. Só que quando chegou perto da noite, Jesus despediu a multidão para ir embora. Só que ele se viu na necessidade de orar sozinho. E ele disse assim para os discípulos: vocês peguem o barco e vocês vão indo na frente, que depois eu encontro vocês. E ele foi orar. Foi para o monte orar. Só que quando ele viu, já estava na quarta vigília da noite. Eles dividiam as horas assim. A quarta vigília da noite era entre as 3 da manhã e as 6. E Jesus olhou e o barco já estava longe. Só que olha que interessante. Ele despediu e eles foram sozinhos. Entrando, o barco já estava longe, muito longe da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus olha para o mar e ele observa o quê?
havia um vento contrário. E que o barco aonde estavam os discípulos estava sendo açoitado pelas ondas. E ele diz: eu preciso encontrá-los. Eu preciso ir com eles. Irmãos, antes que você fale, antes que você ore, a Bíblia diz que o Senhor já sabe as palavras que vão sair da nossa boca. Ele sabe da nossa necessidade. E antes dos discípulos orarem a Deus pedindo um milagre para acalmar a tempestade, Jesus já tinha visto que havia uma tempestade e que os discípulos necessitavam dele. E ele vai andando sobre as águas. Olha que legal, que interessante. No Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito, quando o povo é para ser liberto das mãos de Faraó, eles chegam na frente do mar e observam um grande mar e eles dizem o quê? Nós estamos perdidos, vamos morrer aqui, porque agora ou nós vamos morrer afogados, ou nós voltamos e vamos ser mortos pelos egípcios. E Deus faz soprar um vento oriental. E o mar se abre e eles passam em seco. Isso nos mostra o quê? Que em todo o tempo Deus conhece as nossas necessidades. Irmão, fique tranquilo. Deus conhece a tua necessidade. Tem de bom ânimo. Deus conhece o que você precisa. Se Ele não abrir o mar, Ele faz você andar sobre as águas. Porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia. E diz que Jesus vai andando sobre as águas. E diz que de repente os discípulos veem Jesus de longe. Eles já estão apavorados com a tempestade, eles já estão com medo. E eles começam a gritar: um fantasma. Jesus olha para eles e grita de longe: não, tem de bom ânimo, sou eu. Jesus diz para ele: ei, tenham coragem, enfrentem a tempestade. Eu estou aqui, eu estou com vocês. Quem era Jesus? Aquele que há poucos minutos atrás tinha feito um grande milagre, multiplicado pães e peixes para uma grande multidão. E agora, diante dos seus discípulos que o viram fazendo um milagre, eles têm medo e acham que Jesus é um fantasma. Irmãos, os discípulos estão errados? Não. Por quê? Porque nós também somos assim. Diante das circunstâncias e das situações que acontecem na nossa vida. Jesus faz milagre todos os dias na nossa vida. E diante das lutas e da adversidade, nós temos medo. Nós temos medo e a gente chora e a gente grita. Por quê? Porque a gente acha que não vai ser possível o milagre. E ele diz assim para eles: sou eu. E Pedro ainda diz assim: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, vem. Diz que Pedro sai do barco em direção a Jesus e ele disse: realmente é o mestre, é Jesus que está aqui. Só que chega um momento que Pedro ouve o barulho do vento e ele perde o foco. E diz assim: reparando, porém, na força do vento, novamente ele teve medo. E começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Irmão, quando nós perdemos o foco, que é Jesus, a gente afunda. A gente começa a submergir dentro das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos porém, dos nossos será. E aí a gente começa a imaginar coisas que não existem e a gente começa a submergir. Por quê? Porque a gente começa a olhar
para o problema e faz com que ele seja maior do que a nossa vitória. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como se a gente tivesse dois problemas. Aqui, um problema para resolver e aqui algo bom acontecendo na nossa vida. Só que os dois são do mesmo tamanho. E você começa a dar mais foco e mais atenção para o problema. E aí o problema começa a se tornar maior. E aquilo que você tem que é bênção, permanece do mesmo tamanho. Por quê? Porque você tirou o foco da bênção e colocou o foco no problema. E aí aquilo que era o mesmo tamanho teve uma proporção maior. Por quê? Porque o teu foco foi no problema, foi na dificuldade. Irmão, problema todos nós temos, dificuldade todos nós temos. Só que nós também temos Cristo, nós também temos a vitória, nós também temos aquele que dá a direção e a solução para os nossos problemas, que nos ensina, que nos dá sabedoria. A palavra de Deus diz que ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aquele que está em Cristo não anda na escuridão, porque ele tem a luz, ele tem a direção na palavra. O que aconteceu com Pedro? Quando Pedro olhou para Jesus e ele disse: Mestre, és tu mesmo, ele saiu correndo, começou a andar sobre as águas, focando em Jesus. Só que de repente o vento contrário soprou forte no ouvido dele. E aí ele lembrou e ele disse: eu estou no meio da tempestade. E aí ele tira o foco de Jesus e ele começa a olhar para a sua volta e as ondas estão assolando o barco. E aí ele começa a afundar. E agora ele não tem mais um problema, agora ele tem dois. Agora não é mais só a tempestade, agora ele está se afogando. E Jesus está ali. E ele diz: Senhor, salva-me. Jesus prontamente lhe estende a mão. E os dois entram no barco e a tempestade cessa. Aleluia. Aleluia. O que o Senhor quer nos dizer aqui? Que quando Jesus está no barco, não importa o barulho do vento. Que quando Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade. Uma palavra dele e o vento se aquieta. Uma palavra dele e a tempestade se acalma. Por quê? Porque é ele que tem o controle de tudo. Aleluia. Aleluia. O que ele quer ensinar para os discípulos aqui? Ele quer ensinar para os discípulos que mesmo que eles não estejam vendo, mesmo que os olhos carnais não enxerguem, Ele está ali. Ele está ali. Ele diz assim para eles: por quê? Ele diz assim: e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele disse: por que foi pequena a tua fé, Pedro? Por que tu duvidou mesmo eu estando na tua frente? Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, diz a palavra de Deus. Ele é o mesmo, ele não muda. Quem muda somos nós. Quem muda é você. Da forma como você busca Deus, na forma como está a intenção do teu coração, na forma como você está orando, como você está lendo a palavra. Quem muda somos nós. Deus não muda. Jesus não muda. Ele está ali do mesmo jeito. E ele disse assim: por quê? Por que tu duvidou? Se há poucos minutos atrás tu viu eu multiplicando pães e peixe para uma multidão e sobrou ainda, por que tu duvidou? Que eu seria capaz, que eu seria incapaz de cessar o vento e a tempestade? Por que, Pedro? Ele disse não. Quando ele diz assim, homem de pouca fé,
Ele disse: a tua fé não foi pouca, Pedro. Por quê? O que faltou? A Bíblia diz que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. E para nós alimentarmos a nossa fé, nós temos que estar na presença de Deus todos os dias. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas? Tudo que está à tua volta, que é terreno, vai ser acrescentado. Não importa. Saúde, bens materiais, familiar, Deus conhece, mas Ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino. Quando nós entendemos isso, irmão, o que é buscar a Cristo em primeiro lugar, as coisas da nossa vida mudam. Por quê? Porque Cristo é o centro da nossa vida. E as demais coisas é o teu relacionamento que está destruído, é a tua vida financeira que está acabada, é o teu relacionamento com a tua família que não dá mais certo. E aí você diz: não, em primeiro lugar é Cristo. Em primeiro lugar eu tenho que estar com a minha vida alicerçada em Deus. Em primeiro lugar eu tenho que estar com a minha vida direcionada pela palavra. Tá, mas e o teu casamento? Deus vai fazer a obra. Por quê? Porque quando nós conhecemos a palavra, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo que impedia o seu casamento de ser bênção, quando você conhece a palavra, você começa a colocar em prática e as coisas começam a dar certo. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua vida financeira que era um fracasso, você conhece a verdade, coloca o reino em primeiro lugar. Aí você começa a direcionar a tua vida. Como que Deus gostaria que eu administrasse? Porque tudo que nós temos é pela graça. O carro que você anda, a casa que você tem, tudo o Senhor te deu para você administrar. É pela graça. Como vocês têm feito? Como você tem administrado? Eu gosto de orar de manhã, antes de trabalhar, e aí eu falo: Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu digo: Senhor, mas eu não quero a sabedoria humana, porque esta pode errar. Mas eu quero a sabedoria que vem dos céus, porque a sabedoria que vem dos céus, essa é boa, essa é perfeita, não vai ter erro. Por quê? Porque vem de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus, Ele se retirou apenas um momento para orar. Deixou os discípulos sozinhos, para seguir um pouco à frente. Só que o pouco que eles seguiram, sozinhos, e diante de uma luta que eles tiveram, de um vento contrário, eles já se desesperaram. Jesus disse: não, não é assim. Vocês têm que ter ânimo, vocês têm que ter coragem. Ele disse: tem de bom ânimo, sou eu. É eu que estou aqui. Ele quis dizer o quê? Vocês têm que ter coragem para enfrentar os ventos contrários que virão sobre as suas vidas. E vão ser vento forte, que vão tentar te afundar, que vão tentar te tirar do teu equilíbrio, que vão tentar te tirar o foco. Mas vocês têm que ser fortes, terem coragem, terem bom ânimo. Irmão, o que você está enfrentando? Qual é o vento contrário que você está enfrentando? Quais são as ondas que estão te assolando? Deus te diz nesta noite: tem de bom ânimo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Foque em mim. E você vai andar sobre as águas. Só que às vezes é difícil, né, irmão? Às vezes tu fala: irmã, é fácil tu falar, né? Tu não está vivendo o que eu estou vivendo. Porque a gente sempre acha que a nossa dor e a nossa luta é maior que a luta dos outros, né? E de repente naquele momento é mesmo. Só que quando nós estamos em Cristo, nós temos que entender que quem é o capitão do barco é Jesus. E quem é Jesus?
Jesus é aquele que venceu a morte e que ressuscitou. Não há impossível para Ele. Não há vento que Ele não acalme. Não há tempestade que Ele não acalme. Não há ondas que Ele diga: psh, mar, aquieta-te. Aquieta-te. Só que o que nós temos que fazer? Nós temos que focar. Focar em Jesus. Vai dar certo. Cristo está comigo. Jesus está no meu barco. Jesus é o capitão. Hoje está difícil, mas amanhã Ele vai me sustentar. Ele vai me levantar. Ele vai estar comigo. Irmão, não é fácil. Às vezes tu passar por luta sozinho. Às vezes tu passar por adversidades. Por vento contrário. Mas sabe o que você tem que ter em mente? O Senhor está me forjando. O Senhor está me forjando. E lá na frente, você vai ver como foi bom, como foi importante você passar nessa tempestade. Como foi importante. E aí você vai olhar para trás e vai dizer: eu tive medo. Tive até vontade de pular do barco. Tive vontade de desistir. Mas o Senhor estava ali e me estendeu a mão. Estendeu a mão. Quando o discípulo estava se afogando, ele gritou: Senhor, me ajuda, salva-me. Jesus prontamente estendeu a mão. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos ama. Deus nos ama. Diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Irmão, não foque tanto no problema. Não foque tanto na luta, na adversidade. Busque se encorajar e ter bom ânimo para vencer ela. E aquilo que tiver dentro das tuas condições, faça. Mas aquilo que não tiver, seja corajoso e diga: Senhor, salva-me. Senhor, eu consigo ir até aqui, mas daqui para frente eu não consigo. É contigo. Quando a gente faz isso, irmãos, é tão gratificante, é tão glorioso. Porque daí Deus, Ele tem a liberdade. A palavra de Deus diz que o Senhor, o Espírito de Deus, Ele não arromba a porta. É só quando nós pedimos, quando nós clamamos, Ele vem e faz. Então quando a gente diz: Senhor, eu consigo até aqui, mas daqui para frente é contigo, Ele diz: ô filho, então descanse em mim que agora eu vou fazer. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz o Senhor. O meu fardo é leve. Amém? Às vezes a gente está cansado. Por quê? Porque a gente está lutando contra a tempestade e contra o vento contrário. Mas quando Jesus entra no barco, Ele acalma o vento, acalma a tempestade, e tudo volta a calmaria. Aquele mar calmo e sereno para a pescaria. Amém? Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que todos os dias nós temos algo para enfrentar. Porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição. E novamente o Senhor fala: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus disse para os discípulos do barco? Tenha bom ânimo, sou eu. É a mesma coisa que Deus diz: tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci. Eu venci, você vai vencer também. Porque aquele que está em mim não está sozinho. Amém? Se coloque de pé nesta noite.
Quero orar por você. Quero orar por você que está enfrentando uma tempestade na tua vida. Quero orar por você que